Amados sacerdotes, Padre Crésio e Padre Ricardo, respectivamente pároco e vigário paroquial desta querida e amada paróquia de São José Operário, do setor aeroporto de Uruaçu. Querido povo aqui presente, lideranças da paróquia, querida equipe de liturgia, do canto, da distribuição da comunhão e da proclamação da palavra, diletos internautas que nos seguem pelas nossas mídias. A novena de São José Operário, que coincidentemente ocorre dentro do ano dedicado pelo Papa Francisco a São José, é para nós, nesse tempo de escuridão, de obscuridade, uma grande esperança. São José é o patriarca dos cristãos, patrono da Igreja, modelo e virtude de homem de Deus, de pessoa humana, que soube acolher a vontade de Deus na sua vida. E por ser um homem aberto, tornara-se o pai custódio do menino Jesus. São José é um homem carregado de virtudes, de afeto, soube zelar da Virgem Mãe de Deus, da criança, soube proteger o menino Jesus. E é para nós um grande exemplo de operário, o homem que combateu a preguiça com a coragem e tornou-se modelo de trabalhador, de operário. Quando nós escolhemos São José Operário para patrono desta comunidade, que depois se tornou paróquia, foi em razão do grande número de pessoas operárias que residiam na época aqui, que ainda residem. A gente quis homenagear os que lutam derramando o suor do seu rosto para levar o pão de cada dia para casa, com este grande exemplo motivador do trabalho, São José Operário. Hoje nós concluímos a leitura longa do capítulo 6 de São João, onde Jesus faz para nós o grande discurso do pão do céu. O capítulo 6 de João, provavelmente, relata para nós uma atitude de Jesus cerca de um ano antes da instituição da divina Eucaristia da parte dele. E este texto, ele é maravilhoso, porque ele toca o núcleo fundamental da fé católica. A Eucaristia, dom de Deus. A Eucaristia, já o Concílio Vaticano II, tanto na Lumen Gentium como também na Sacrosanto Concílio, sobre a Igreja e sobre a liturgia, nos ensina com uma catequese profunda, arraigada na tradição bimilenar da Igreja, que nasce no coração e na vontade do Senhor Jesus, de que a Eucaristia é o ponto culminante da Igreja. Se vocês me perguntam, o que é mais importante na nossa Santa Igreja Católica? A resposta não pode ser outra: a divina Eucaristia. A Eucaristia é o centro da vida católica, da vida cristã nossa. Santa Catarina de Siena, cuja novena nós estamos celebrando, o dia dela agora 29 deste mês, nos ensinava no seu livro O Diálogo, que a Eucaristia é como o sol.
O Sol é o centro do nosso sistema planetário. O Sol vai girando em si mesmo e todo o conjunto dos planetas giram em torno do Sol. A Eucaristia é Cristo, é o centro, em torno do qual deve gravitar toda a vida da igreja, das nossas comunidades, do nosso povo, do nosso sacerdócio e dos demais sacramentos. Nós não podemos nunca pensar que as pastorais são mais importantes do que a divina Eucaristia. E a gente vê, às vezes, as pessoas que priorizam a pastoral, um serviço na paróquia, na comunidade, em detrimento da Eucaristia. Está errado. A Eucaristia é em primeiro lugar. É interessante, meus irmãos, que a Eucaristia, desde o começo, foi um escândalo para muita gente. Quando Jesus, neste grande e belo texto do capítulo 6 de João, fala que ele é o pão do céu, o pão descido do céu, um pão superior àquele do deserto, quando Moisés conduzia o povo da escravidão do Egito para a libertação da terra de Canaã, e fora ali alimentado pelo maná, o pão que caía. Jesus diz: aquele pão matou a fome do corpo, mas o pão que eu vos der vos matará a sede de eternidade. A Eucaristia, meus irmãos, é um mistério tão grande, tão pequeno, tão profundo e tão simples, que só pode conter a graça de Deus. Nós compreendemos a Eucaristia pela fé. E quando Jesus a institui, cria-se um escândalo. Mas já um tempo antes, quando nosso Senhor ia preparando a comunidade dos discípulos, dos apóstolos, com esse discurso do pão do céu, começa a haver os cochichos, as dúvidas, as incompreensões, e muita gente pulou fora do barco e abandonou o caminho com Jesus. E Jesus reafirmou ainda mais que quem não come o seu corpo e bebe o seu sangue não terá vida nele. Aí mais gente fugiu, com medo, desacreditando. Isso é uma bobagem, isso é um absurdo. Ao ponto que Jesus olha para os 12 que sobram e diz: vocês não querem ir também? E o apóstolo Pedro, dobrado diante de Jesus, diz: a quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Veja, meus irmãos, o escândalo que o discurso do pão do céu causou. Veja a dificuldade ao longo dos 2000 anos da igreja para que as pessoas entendam o que é a Eucaristia. Eu digo para vocês que eu não tenho dúvidas da presença de Jesus na Eucaristia, porque eu já tive milagres, bênçãos infinitas diante do mistério da Eucaristia. No altar, quando o sacerdote impõe as suas mãos consagradas e ungidas sobre as oblatas do pão e do vinho, e invoca a oração que nós chamamos de epíclese, uma oração do Espírito Santo, que nós vamos fazer daqui a pouco, sobre o pão tão pobre, farinha de trigo com água, e sobre um vinho tão pobre, um vinho puro de uva, tão pobre. E profere as palavras da instituição da Divina Eucaristia que Jesus pronunciou na Quinta-feira Santa. Ali nós temos o corpo
o sangue, a alma e a divindade de Jesus subjacente, escondidos no mistério do ser do pão e do ser do vinho. A Eucaristia é Cristo no meio de nós, presente no altar, para nos alimentar na ceia celeste que toca com seu poder o mundo terrestre. E depois nós temos Cristo presente no tabernáculo, no sacrário, presente na hóstia que nós guardamos com tanto amor no sacrário, para que as almas possam visitar Jesus, adorá-lo e receber as graças proeminentes, poderosas do seu mistério. Esse mistério, meus irmãos, nós não vamos dar conta de compreendê-lo durante a nossa caminhada terrestre, porque nós somos pobres. Nós estamos encarnados num corpo material histórico, num tempo, numa realidade física criada por Deus. É preciso alcançar a eternidade para que nós possamos, com Deus, compreender este mistério. Por isso que o Apocalipse de São João, quando fala do céu, ele fala também da ceia, da Jerusalém celeste. Porque nós temos este alimento, que a presença de Jesus é o modo como Cristo quis ficar sacramentalmente conosco, para nos alimentar nesta caminhada para o céu. Isso é grandioso. Gente, isso não tem preço. E a prova que a Eucaristia é a presença real de nosso Senhor está nos grandes milagres eucarísticos que a Igreja guarda com tanto amor na sua história. Qual é a grande tentação? Não acredito. Não é possível. E Judas, em razão do seu pecado, não creu no poder da Eucaristia, mas ele comungou sacrilegamente das mãos de nosso Senhor. E naquele momento diz a palavra do Evangelho, que não foi o corpo e o sangue de Cristo que entrou na vida de Judas, mas o demônio. E por isso ele teve a terrível coragem de entregar nosso Senhor. Quem mais crê na Eucaristia senão o nosso povo humilde, nosso povo simples? Quantos na igreja hoje já não crê mais na presença real de Jesus? Ah, eu não acredito nesta doutrina da transubstanciação, em que o ser do pão e o ser do vinho cede lugar ao ser do corpo, ao ser do sangue de Cristo. Eu acho isso complicado, diz muitos teólogos, nessas teologiazinhas vesgas que nós temos nesse tempo de modernidade. Teologias que não ajudam na edificação do corpo de Cristo e muito menos na santidade do povo de Deus, porque elas não são feitas de joelhos. São teologias que brotam do orgulho, de uma racionalidade medíocre, de uma tentação de acomodar a igreja aos ditames deste mundo de hoje. Ah, nós precisamos adaptar a catequese da igreja, nós precisamos adaptar esta compreensão da Eucaristia aos nossos tempos, porque o homem moderno não dá conta de compreender essa teologia da transubstanciação. Lê do engano,
porque esses pobres teólogos já perderam o rumo da ortodoxia, da fé, da compreensão daquilo que a Sagrada Escritura nos ensina, que a tradição nos alimenta e que o magistério ordinário da igreja nos orienta. Não, meus irmãos, nunca vai ser mudada esta doutrina, porque ela nasce do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto a igreja quanto a Eucaristia não são de direitos humanos, de direitos nossos, mas são de direito divino. A igreja é estabelecida, é fundada, a Eucaristia é instituída por vontade divina, manifesta na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus feito homem, encarnado no nosso mundo, que quis ficar conosco através da sua presença real na Eucaristia. Não vamos aceitar, meus irmãos, esta ideia. Não dá para falar em transubstanciação. A gente arruma outra terminologia. Vamos buscar um outro sentido, uma transsignificação, um faz de conta, uma lembrança, uma memória humana daquilo que Jesus fez. Não. O sacerdote age em persona Christi. O padre, mesmo na sua fraqueza humana, mesmo que ele não tenha uma fé profunda, mas quando ele faz aquilo que a igreja determina, Cristo realiza a sua vontade no coração do povo de Deus. Por isso, pelas mãos sacerdotais, vem ao altar Cristo, que se transubstancia no pão e no vinho, consagrados no seu corpo e no seu sangue. Alimento para aqueles que estão a caminho do céu. A Eucaristia realiza a igreja, e a igreja realiza a Eucaristia. Não há, meus irmãos, igreja válida sem a Eucaristia válida. Só podemos dizer, a igreja de Cristo está aqui, onde se transubstancia o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo. As espécies se mudam, se transubstanciam. Aí está a igreja. A igreja que vem dos apóstolos. A igreja que vem de Cristo. E nós somos filhos desta igreja, porque a igreja é o mistério do Senhor. E esse mistério se realiza nos sacramentos, sobremaneira na Eucaristia, porque todos os demais sacramentos orbitam em torno da Eucaristia. A Eucaristia é o alimento para fortalecer a nossa fraqueza. A missa é tudo na nossa vida. Por isso nós não podemos aceitar essa mentalidade que vai entrando na cabeça de tantas pessoas e até mesmo na catequese, que não explicita objetiva e limpidamente o que é a Santa Eucaristia. É o mistério de Deus. São José não comeu da Eucaristia, não comungou a Eucaristia de Cristo, porque ele morreu antes da instituição da Eucaristia. São José conheceu o rito da Páscoa dos judeus. Ele participou certamente ali em Nazaré, porque ele é José de Nazaré, naquela sinagoga que era pequena, depois ficou maior, onde se celebrava a Perechev, a Páscoa dos judeus, que é um sinal, um prenúncio da Páscoa de Cristo. Nós cremos no Senhor Jesus. E Cristo continua realizando os seus milagres, como hoje nós escutamos este milagre de ressurreição realizado pelos apóstolos. Eles o fizeram no poder da Eucaristia. E como isso é importante. Então, meus irmãos, a Eucaristia, ela é como
uma rosa de bênçãos que toca o jardim da nossa vida. Lá no começo da criação nós temos o jardim do Éden, onde Adão e Eva foram visitados pelo demônio. E Satanás tirou a pureza, a santidade do coração do primeiro casal e inoculou naquele casal, o veneno da impureza e da malícia. Foi terrível a imagem da serpente enganando Eva e Adão. E nós temos no contraponto daquele jardim do Éden, o jardim do Getsemane, onde nosso Senhor, quando sai na noite da quinta-feira, antes de instituir a Santíssima Eucaristia, aliás, já tinha instituído a Eucaristia naquele momento, e ele vai àquele jardim, que é o jardim da humanidade, para começar na sua agonia a libertação do gênero humano. Ali o demônio chega, o demônio tenta, e Cristo vence. E dali, Jesus é levado ao jardim da caveira, o Gólgota, o Calvário, onde ele se entrega, derramando o seu sangue e doando o seu corpo e todo o seu ser pela salvação da humanidade. Ali ocorre o sacrifício, a entrega do Filho de Deus no jardim do horror do Gólgota, lugar da caveira, para nos introduzir, meus irmãos, no jardim da eternidade, no novo paraíso, não no paraíso de Adão e Eva, carcomido pela desobediência, mas no jardim de Deus, no jardim eterno. E o caminho para isso é o sacrifício, que se renova no altar. No Calvário, o sacrifício foi cruento, derramou sangue, o sofrimento de Jesus, e este santo sacrifício cruento se renova numa memória atualizada no altar, o sacrifício incruento, onde Jesus é o pão da vida. E quando ele diz eu sou o pão da vida, ele não está se referindo apenas a esta vida zoé do grego, a esta vida humana passageira, mas a vida que não passa, que é a vida em Deus. A Eucaristia é o pão da vida, é o alimento dos que caminham para a eternidade, para o jardim definitivo de Deus, o paraíso celeste. Portanto, meus irmãos, se nós perguntarmos hoje a São José, o que ele quer da nossa igreja? Que nós sejamos fiéis a Jesus, fiéis àquilo que a igreja nos ensina. A igreja é maior do que os homens e as mulheres que a compõem. Por isso nós não temos autoridade para mudar a igreja, para adaptar a igreja à vontade dos homens. A igreja existe para fazer a vontade de Deus através dos seus filhos que entrega a sua vontade humana a Cristo. E fazer a vontade de Deus, gente, é carregar a cruz. Eu tenho recebido muitas ligações, muitas mensagens de pessoas muito tristes em razão das consequências danosas da peste, que tem matado muita gente, tem colocado muita gente em sofrimento. E eu tenho dito, ninguém vai entender o sofrimento sem olhar para o altar, onde Cristo se imola. A Eucaristia é a força. O homem que fica viúvo, a mulher que fica viúva,
As pessoas que sofrem, que não deram certo no seu matrimônio, só encontram força para romper com a angústia no Santíssimo, na comunhão da missa e na adoração fora da missa. Daí que cresce no mundo uma sede do povo pela adoração ao Santíssimo Sacramento, que não poucas vezes nós escutamos gente graduada na igreja dizer: isso é bobagem. Para que tanta prioridade à adoração ao Santíssimo? Dói a alma. É de chorar por dentro. Quando algumas pessoas dizem: para que comprar esse ostensório? Não muito tempo atrás, ouvi um sacerdote criticando o povo que queria um ostensório bonito para a adoração do Santíssimo, e o padre contra. Diz que era caro. E alguém dizia: caro é o carro do padre, que custa 96 mil reais. E falaram isso na cara desse sacerdote, que depois eu soube deixou o seu ministério. São João Maria Vianney dizia: para Cristo tudo. Ele dormia no chão na pobreza, mas os seus paramentos eram bonitos, porque os paramentos não é para o padre. Os paramentos é para esconder a miséria do padre que traz Jesus no altar. O cálice, o altar, o ostensório, o pálio que cobre o Santíssimo na procissão, deve ser indignos. Ah, mas e os pobres? Os pobres, a gente cuida dos pobres de outro jeito. Cristo é o mais pobre. E eu digo para vocês hoje: quem é o mais pobre? E a teologia da libertação, que fez uma instigação a uma opção preferencial pelos pobres, deveria optar por Cristo, primeiramente, que é o mais pobre. Cristo que é esquecido nos nossos altares. Cristo que é esquecido do altar das nossas comunidades rurais, longínquas. Cristo, meus irmãos, é o centro. É o que São José quer, que nós tenhamos Cristo no centro da nossa vida. E Cristo está presente na igreja, através da santa e divina Eucaristia. Não adianta os que são contrários, os que querem com uma teologia minúscula, entre aspas, desconsiderar os sacramentos, desconsiderar o ser da igreja. Não adianta. O povo tem a fé, e é o povo que sustenta a igreja com a sua fé. E a nós, pastores, devemos também aprender com o povo a singularidade de uma fé humilde, desprovida dessas racionalidades, muitas vezes incoerentes, que atende às vontades e aos ditames das próprias ideologias e misérias deste mundo. A fé dos simples. Não é à toa que o Antigo Testamento chama de anauins os pobres de Deus. Nós devemos nos sentir homens e mulheres pobres. Pobres dos apegos às coisas passageiras deste mundo, que a ferrugem destrói, que a traça come, que o tempo destrói. A riqueza nossa, meus irmãos, é ter Jesus no coração. E esse mundo que despreza Deus não sabe tirar proveito da provação que nós estamos vivendo, retroagindo do caminho humano, do caminho de escape das mãos de Deus, para voltar à verdade, à luz. A peste, ela precisa ser combatida espiritualmente. Tem muita gente aí morrendo de depressão, de medo, de angústia, porque falta Eucaristia. Procure a sua paróquia, vocês que nos assistem.
Procure a sua igreja, adore o Santíssimo. Criem grupos de adoração, de reparação, por tantos ultrajes que a Eucaristia tem recebido. Inclusive com os lockdowns nas nossas igrejas. Somente os bispos têm o direito de fechar igrejas. Somente os bispos. E nós temos visto, mundo afora, qualquer autoridade que nem fé tem, que nem sabe o que é missa. A gente lê com tristeza as orientações de certas autoridades nossas, que não sabem nada de igreja, que não têm fé e que se acham capazes de colocar lockdown nas nossas igrejas. É por isso que o sofrimento cada vez mais aumenta. Mas nós vamos vencer pelo poder da oração, pelos cercos de Jericó que estão feitos no Brasil todo, pelas orações das madrugadas do Frei Gilson, por tantas orações que se levantam pelo povo de norte a sul, de leste a oeste. Igrejas que estão se tornando lugares de adoração perpétua, porque a Eucaristia é o centro. O centro é Cristo, e a ciência, ela existe porque Deus criou a ciência. A ciência não é invenção humana, mas ela é um dom que Deus deu à humanidade para que a humanidade possa encontrar caminhos para superar grandes sofrimentos e tristezas. Que São José nos ajude e que a Virgem Maria, a Imaculada Conceição, interceda por nós para que nós não percamos a nossa fé, mas que possamos a cada dia dizer: hoje eu estou melhor do que ontem e amanhã terei mais fé do que hoje. Amém.